Vou ler agora o livro Água da Vida, do autor John Bunyan. O capítulo é intitulado A Fonte da Água da Vida. Os rios têm suas nascentes de onde procedem, de onde brotam e, portanto, lemos que este rio também tem uma fonte. Por isso, João diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Deus aqui deve ser considerado como toda a Trindade: Pai, Filho e Espírito, pois essa graça procede das três pessoas da Trindade. A graça do Pai, a graça do Filho e a graça do Espírito estão aqui incluídas. Portanto, como o Pai é chamado de o Deus da graça, assim, o Filho é cheio de graça a ser concedida. E o Espírito Santo é chamado o Espírito da graça. Então, percebemos de onde vem a graça. Se todo o mundo fosse gracioso e Deus não, o que seria melhor ao homem? O Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo são graciosos? Se não fossem todos graciosos, o que adiantaria? Mas Deus é gracioso. As três pessoas da Trindade são graciosas. Em todo tempo, aqueles que buscam a graça são providos. Por isso, um rio procede de Deus e a graça é como uma corrente que flui. De fato, a origem da graça para os pecadores é a boa vontade de Deus. Ninguém pode imaginar o quanto Deus ama o homem pecador. Poucos conseguem ver isto e aqueles que conseguem ver mais, veem tão pouco diante da grandeza da graça de Deus. Acrescenta-se, e do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus como sacrificado, como homem e como sofredor. Portanto, você tem o Cordeiro na primeira visão do trono, apresentado a nós como aquele que foi morto. Então, vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Portanto, por essa palavra, cordeiro, devemos entender que, ou por que meios, a graça agora corre do trono de Deus, como um rio, para o mundo. É através da obra do Cordeiro que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Assim, novamente, temos a redenção pelo seu sangue, mesmo a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ao tornar-se um meio, através da morte, da transferência da graça, o Cordeiro de Deus não escurece a natureza ou glória da graça, mas, sim, a destaca ainda mais. Pois onde pode a graça ou o amor ser mais evidente do que em dar a própria vida aos homens? Falamos agora da graça do Filho. E onde poderia a natureza e a glória da graça do Pai aparecer mais do que ao entregar seu Filho à morte pelos pecadores, para que a graça pudesse, através tanto de justiça quanto de misericórdia, ser concedida ao mundo? Portanto, como ele diz aqui, que o rio da água da vida procede de Deus,
acrescenta que o Cordeiro quer, enquanto estamos vencidos por este rio do prazer de Deus, que não esqueçamos do quanto lhe custou para que a graça viesse até as pessoas. As riquezas da graça e da sabedoria são manifestadas na graça que vem não apenas por misericórdia e compaixão, mas também por justiça e equidade. Não poderia ser por outro meio senão pelo sangue redentor. Esse sangue redentor não veio de nós, nem por meio de artifício ou conselho humanos. Portanto, tudo que procede do Cordeiro chega totalmente por graça para nós. Sim, quanto mais elevada, maior e mais rica é a graça, mais ela custou ao Pai e ao Cordeiro, para que possamos desfrutá-la. Quando um homem não apenas destina a mim uma bolsa de ouro, mas arrisca sua vida para trazê-la, isso é realmente graça. Mas o que são 1000 comparações tão débeis diante do amor insondável de Cristo? O Cordeiro é aquele de quem, ou por meio de quem, a graça de Deus chega até nós. Procede do trono de Deus e do Cordeiro. Procede de Cristo como doador, não apenas como um canal, mas como aquele que tem poder para dar graça, pois ele é o Filho do homem. O Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Isso foi dito antes dele realmente ter pago a Deus o preço da nossa redenção. Quanto mais agora, depois da cruz. Portanto, Paulo, em sua oração por graça e paz aos santos, suplica tanto a Deus, Pai, quanto ao Cordeiro. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Observe a expressão saindo do trono. Antigamente se dizia que esse rio de água vinha de debaixo do limiar da casa do Senhor. Também é dito que essas águas saíram de Jerusalém, isto é, da igreja ou da casa de Deus. Ao se dizer que elas saíam debaixo do limiar, isso pode sugerir que elas corriam mais baixas do que se comparadas ao que fazem agora. O que também pode significar que fluíam, que saíam de forma lenta. O profeta também diz que na primeira vez que ele passou pelas águas, elas alcançavam apenas os tornozelos. O que é isso comparado ao que vem depois? Diz-se também que saiu de Jerusalém, onde não havia grandes rios, para indicar que, enquanto o primeiro sacerdócio, o primeiro templo e o tipo de Cristo estavam em seu esplendor, apenas a sombra das coisas celestiais estava em uso, e que então a graça fluiu porque Jesus ainda não havia sido glorificado, pois o Espírito e a abundância da graça deveriam ser dados não antes, mas depois de sua ascensão. Portanto, quando Jesus ascendeu e também foi glorificado, a graça passou a proceder do trono, não do limiar da casa. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. O propiciatório era um tipo do que é chamado de trono da graça. Dele procede esse rio de água da vida, essa graça transbordante de Deus. Agora, pode-se perguntar o que é o trono da graça? Respondemos que é a humanidade de Cristo,
ele é o trono. Ele é o Jacó, no qual Deus está assentado. Ele será um trono glorioso para a casa de seu Pai. A plenitude da divindade habita nele corporalmente. E Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Nem a graça pode vir aos homens senão por Cristo. Nem Deus pode descansar, por assim dizer, quanto à nossa salvação, senão nele. Por que abordamos tal assunto em nosso livro The Throne of Grace, mas particularmente o texto: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Nada mais diremos aqui. Penso que se trata de um título glorioso que o Espírito Santo deu à humanidade de Cristo. À medida em que a chama de trono de Deus, ele confere a mais alta preferência em que diz: dali procede um rio puro de água da vida. Falaremos um pouco, portanto, sobre essa palavra, o trono de Deus.